Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. Hoje é a nossa aula número 9, cujo tema... Na verdade, a gente vai tratar de um debate hoje aqui, né? A gente vai falar dos objetivos empresariais em face aos princípios éticos, né? Como é que fica a ética diante dos objetivos empresariais e como é que ficam os objetivos empresariais diante da ética, né, dos princípios éticos. É um debate, é uma aula reflexiva, certo? O ideal é que vocês acompanhem com os slides, enfim, né, isso aqui é mais uma conversa. Aqui nos slides que eu enviei para vocês tem alguns pontos ali específicos que talvez contribuam para o melhor entendimento do conteúdo. Vamos lá. Desculpem. Para que alguém monta uma empresa? Para que uma pessoa, um empresário, vai lá e se dispõe a pegar o seu dinheiro e abrir um negócio, abrir uma empresa? Ele quer lucro, ele quer ganhar, ele quer crescer, ele quer enriquecer com esse negócio, certo? O cara não está mais disposto a trabalhar para outras pessoas como um funcionário, ou não está conseguindo uma posição no mercado de trabalho. Então, seja por vontade própria, por indução da vida, porque a vida fez assim, ele acaba então abrindo o seu próprio negócio. Pode ser pequeno, médio, grande. Hoje em dia a gente tem, com a desburocratização, né, com a tentativa de incentivar o empreendedorismo, existe uma tendência à desburocratização, à facilitação da abertura de empresas, né? Então hoje você tem as MEIs, né, que são microempresas individuais, né, que é a formalização do trabalho do profissional liberal, tá certo? É assim que funciona. Um MEI ele pode ter até um funcionário, existe para ser classificado como MEI, existe um limite em termos de faturamento, se não me engano são 80 mil reais anuais, né? Se tiver dentro dessa faixa ele ainda é considerado uma MEI, senão ele passa para microempresa, aí as vantagens e obrigações já são outras perante a Receita Federal, enfim, eu não estou aqui para discutir isso. O fato é, as pessoas abrem empresas, seja por vontade de fato de se tornarem empresárias, de se tornarem seus próprios patrões, não terem chefes, né? Ou porque a vida levou a isso. O fato é que toda empresa, seja ela privada ou pública, ela precisa de uma tal coisa chamada lucro, né? Lucro é o quê? Lucro no curso de Ciências Econômicas, é a primeira fórmula que a gente aprende. Lucro é obtido através da subtração dos custos diante das receitas. Ou seja, lucro igual receita menos custos. Para ficar mais fácil, né? Lucro é uma fórmula. Lucro é igual receita menos custos. L igual R menos C. Certo? Da onde vêm as receitas, então? As receitas vêm das minhas vendas. Eu como empresário, como uma pessoa que quer vender a minha mercadoria ou serviço, meu produto ou serviço, independente da mercadoria, eu preciso vender, né? É a partir das vendas dessas mercadorias que eu obtenho minhas receitas. E os custos, eu tenho vários. Eu tenho custos tanto fixos quanto variáveis, né? Aluguel por exemplo, se eu não tiver um imóvel próprio, eu alugo uma sala. Então eu tenho um custo fixo, o aluguel, né? IPTU, condomínio. Aí eu pago também a internet, telefone e sei lá o que. Internet e telefone, é mais um custo que todo mês cai lá, o mesmo valor. Então é mais um custo fixo. O que mais? Eu gasto com salários. Se eu não variar a quantidade de funcionários que eu tenho, né, eu posso dizer então que no curto prazo e até no médio prazo, salários são um custo fixo. No longo prazo, é claro que eu posso considerar que daqui a um ano eu posso aumentar meus funcionários ou diminuir o quadro de funcionários, daí passa a ser um custo variável. Mas é uma questão de prazo no que diz respeito aos salários. Mas enfim, você tem custos fixos e custos variáveis, né? Papel, sei lá, tem mês que eu gasto mais, tem mês que eu gasto menos. Gasolina, tem mês que eu gasto mais, tem mês que eu gasto menos.
e por aí vai, né? Então, quer dizer, existem... você tem do lado as vendas que te trazem as receitas e as despesas que são nada mais são do que os custos. Então, o ideal então para que você consiga obter lucro, maximizar o seu lucro, que o objetivo é esse, quanto mais lucro tiver, melhor. Lucro é a remuneração do capitalista, entendam como isso. Assim como nós temos o nosso salário, nós como funcionários, como trabalhadores assalariados, a gente vende a nossa mão de obra, em troca a gente recebe salário, na verdade a gente vende a nossa força de trabalho, e em troca disso a gente recebe salário. Vamos dizer que a gente ganhe 5 mil reais. Dos 5 mil reais eu trabalhei, ganhei, e daí em troca da venda do meu trabalho eu ganhei 5 mil reais, que são as minhas receitas. 5 mil reais é a minha receita. Desses 5 eu paguei escola para o filho, gasolina, IPVA, não sei o que, condomínio, supermercado, gasolina, seguro do carro. Gastei 4 mil. Ok. Então a minha receita total foi 5. O meu custo, a minha despesa total no mês foi 4. Eu tive um lucro de 1. De R$1.000. Eu lucrei, então, eu, trabalhador, lucrei R$1.000. O capitalista ele tem todo o direito de buscar isso, né? Seja uma empresa privada ou pública. Então eles vão buscar o lucro, certo? É claro que o capitalista, ele... Aí assim, vamos dizer que nós, trabalhadores, o que a gente... Vamos dizer, olha, eu quero... investir em mim, no aprimoramento da minha capacidade de trabalho, na minha capacidade produtiva, na minha especialização. Então eu quero fazer uma pós-graduação, eu tenho esse plano, esse projeto de fazer uma pós-graduação, ou uma outra faculdade, enfim, ou alguns cursos livres que existem por aí. Então eu vou pegar, desses 1.000 que sobraram, eu vou pegar parte disso e vou direcionar para os meus cursos, né? Então, quer dizer, é mais um custo variável que eu adquiri, e isso fez com que o meu lucro diminuísse, né? A mesma coisa as empresas, só que então elas pegam parte dos custos das empresas, que já é contabilizado pelas empresas, é o tal do investimento, né? Isso que eu fiz comprando um curso, me inscrevendo num curso, eu nada mais fiz do que investir na minha capacitação profissional. As empresas fazem a mesma coisa, elas também investem no aprimoramento da sua capacidade produtiva ou na qualidade dos seus produtos. Então isso também é tido como uma despesa. O que sobrar é lucro, e é claro que as empresas, assim como nós, todos nós, nós queremos maximizar os nossos lucros. Como é que a gente maximiza os lucros? Aumentando as receitas e diminuindo os custos. Se possível, os dois ao mesmo tempo, porque ao passo uma coisa está aqui, batendo, eu ganhei 5 e gastei 5, então eu zerei, lucro 0, né? Se eu vender 6 e tiver lucro, despesa 5, meu lucro foi 1. Ok, melhor do que a situação anterior. Melhor ainda, se eu sair do 5, vendi 6, mas baixei meu custo para 4. Meu lucro é 2. Tá vendo? Então, quer dizer, se eu conseguir fazer os dois simultaneamente, melhor ainda. Tanto para a empresa quanto para a pessoa física, enfim, não importa. O objetivo é esse, certo? Só que o que influencia? O que vai determinar a capacidade? No caso de uma empresa, a gente está falando aqui da questão lucro empresarial versus ética empresarial. Como é que faz? Quais são os fatores que influenciam a capacidade de vendas de uma empresa? Bom, primeira coisa, relação de oferta e demanda, né? Quanto o mercado, vamos dizer, a nossa empresa fabrica calça jeans. Poxa, quantas empresas no Brasil fabricam calça jeans? Ah, tem 100 empresas, né? 100 empresa de tecelagem, enfim, 100 empresas indústrias que fazem calça jeans. Ok, no país todo. Qual é a capacidade produtiva dessas 100 empresas todas? Vamos dizer que cada empresa produza 1.000, né, calças por mês. Então, 100 empresas produzindo 1.000, existe uma produção então de 100.000 calças jeans por mês. Ok, quanto o mercado demanda, quanto a população brasileira demanda de calça jeans? Ah, demanda 120.000.
Ou seja, tá vendo? A demanda pelo produto é maior do que a oferta do produto. Sendo assim, os produtores eles têm condições de elevar os seus preços, certo? Porque a oferta é menor do que a demanda. O mercado tá querendo comprar mais calças do que existem no mercado. Então, o produtor se sente tranquilo, se sente confortável em elevar os seus preços. Elevando os seus preços, mas não, aquele preço anterior, o mercado demandava 120 mil. Se ele subir os preços, pera lá, mas não é todo mundo que consegue pagar isso aqui. Quantos conseguem pagar isso aqui? 100 mil. Mas 100 mil de demanda não bate com 100 mil de oferta? Pronto, tá aí o ponto de equilíbrio. Né? Encontraram um ponto de equilíbrio. Então os produtores se sentem confortáveis em aumentar o seu preço quando a demanda é maior do que a oferta. Ok, mas a gente está falando, então, já que essa relação, essa situação em que a demanda é maior do que a oferta, permite que as empresas elevem os seus preços, consequentemente elas vão conseguir aumentar suas receitas. Então pronto, é uma ponta da maximização do lucro, conseguir elevar as receitas. Agora eu preciso diminuir as despesas. Né? Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu negocio salários. Eu viro lá para o trabalhador e falo, então, meu amigo, não vai dar mais para ficar com você aqui, porque o seu salário está alto já, eu te pago comissão, você já está há muitos anos, sabe como é que é, né? Não sei o quê. Então, e tem um rapaz ali querendo, novo ainda, né? Com todo o gás, querendo trabalhar. Poxa, ele pede metade do que você ganha. Meu amigo, sinto muito, você está na rua. Né? Então, quer dizer, fazendo isso, o empresário ele consegue diminuir os custos com mão de obra. Né? Outra coisa, então quer dizer, já ele conseguiu, se ele conseguiu no primeiro momento aumentar as receitas, agora ele conseguiu diminuir os custos. Já fica aí uma questão, mas foi ético? Essa pressão sobre o trabalhador foi ética? Foi uma atuação ética por parte da empresa? Né? Não confundam juridicamente correto com ético, com moralmente correto, certo? Legalmente ele pode até fazer, porque ele não está cometendo nenhum crime. Agora, moralmente já é um ato questionável, certo? Isso vai dos padrões morais da sociedade aonde essa empresa está inserida. Tem aonde essa pessoa está inserida. Te garanto que se o empresário comentar com os pares dele, com os colegas dele, que também têm empresas, que também são empresários, poxa, eu tive que mandar uns funcionários embora, sabe como é que é, né? Porque tem pessoa que está querendo, o cara estava ganhando muito, tem gente que eu preciso diminuir meus custos porque está difícil, a vida está complicada. Os caras, é claro, lógico, está difícil para todo mundo. Eles têm que entender, mas não se preocupa não, porque esse povo não fica sem trabalho. Agora fala para esse empresário explicar para a família e para as pessoas que vivem lá na periferia, lá na comunidade, né, como o pessoal fala, que, poxa, para ele não ter que diminuir a margem de lucro dele, ele foi obrigado a demitir um pai de família. Como é que fica isso? É uma situação complicada, né? No mínimo complicada. Outro ponto então vamos lá. Outro fator que pode influenciar as receitas de uma empresa e até mesmo as despesas é o aspecto da concorrência. Né? Por exemplo, se houver uma concorrência muito grande, né, é o que a gente em economia chama de concorrência perfeita, ou seja, vamos lá, 100 empresas vendem as tais calças jeans. Poxa, eu sozinho vou resolver aumentar o preço da minha calça jeans? Eu estou interessado em aumentar o meu lucro, não estou? Tô. Então, para isso eu não quero aumentar as minhas receitas? Teoricamente, então, eu vou aumentar o preço. Mas existem outras 99 empresas que fabricam a mesma calça jeans. Poxa, eu vou aumentar o preço? Para quê? Eu estou pedindo para o meu cliente deixar de comprar de mim e comprar do meu concorrente, certo? Tá aí, num mercado de concorrência perfeita, em que existem muitas empresas que vendem o mesmo produto, a minha capacidade, eu, empresário, de aumentar os meus preços, ela é reduzida. Existe aí o que a gente chama de excedente do consumidor. Né?
É o consumidor que é o dono da bola nessa vez. É ele que tem o poder de negociação. Porque ele fala, não vai, eu gostei dessa calça, custa R$ 100, eu pago 80. Pô, 80 não dá, meu amigo. Não dá, tudo bem, não tem problema não. Eu tenho mais 99 lojas para ir, e lá eu tenho certeza que um deles vai me vender por 80. E eu vou comprar, o meu dinheiro vai para ele. Né? Puxa, né? Então, quer dizer, é um momento complicado. Aí, então existe a concorrência perfeita, que é uma situação de mercado em que existe uma grande quantidade de empresas que oferecem o mesmo produto, e tem também o oligopólio, ou pior ainda, o monopólio. O oligopólio é quando existem algumas poucas empresas que vendem o mesmo produto. Por exemplo, hoje em dia no Brasil, telefonia celular. A gente tem Oi, Vivo, Claro, TIM, Nextel. E a gente tem algumas empresas de telefonia que são regionais. Na verdade, o diferencial deles não é a telefonia, que é uma droga. Na verdade, eles têm, assim, internet. Eles têm serviço de internet ou de TV a cabo ali daquela cidade, daquela região, né? Que tem alguma facilitação ali para quem é da região, ali, enfim, tem alguma vantagem. Certo? E nesse ponto elas conseguem competir com as grandes. Mas, no geral, grosso modo, a gente está falando de 4, 5. Aí, meu amigo, você liga lá, eu quero reduzir, eu quero que você... O pacote está 140, 150, eu pago 100. Pois é, então, né? Não dá, não tem esse pacote. A não ser que você faça para 2 pessoas, não sei o que, compre o nosso aparelho, fique 2 anos fidelizado aqui, não sei o que. Aí vai, né? Se você se permitir ceder numa série de outros pontos, pode ser que você consiga. Olha, eu quero um ponto a mais na minha TV a cabo. Beleza, você vai pagar isso aqui, você vai ficar fiel durante 1 ano, não sei o que, paga a multa se você desistir, se você cancelar o contrato. Enfim, se você aceitar um monte de poréns, aí você talvez consiga. Mas no oligopólio, a maior a capacidade de negociação passa a ser das empresas e não mais dos clientes, né, dos consumidores. Pior ainda no monopólio, quando só tem uma empresa que domina o mercado. Aí, meu amigo, nossa, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Vai, né? Custa R$ 2.000 a passagem aqui da ponte aérea. Não, mas R$ 2.000 é muito caro. Vai de carro. Não, mas eu preciso estar lá em 1 hora. Então, custa R$ 2.000. Ah, mas não dá. Se vira, né? Esse é o monopólio, certo? Então, quer dizer, a concorrência, se houver uma concorrência menor, se houver um monopólio ou oligopólio, a capacidade de aumentar os preços por parte das empresas e, consequentemente, aumentar as receitas e maximizar os seus lucros são maiores. Na concorrência perfeita, onde existe uma grande quantidade de empresas, a capacidade das empresas é menor, né? E claro, outro fator é o preço das mercadorias que a gente cansou de falar aqui, né? Os custos, como é que eu reduzo os custos? Uma das formas é aquela lá, esse exemplo que eu dei da mão de obra, né? Mas principalmente as empresas elas têm que buscar eficiência no processo produtivo, né? Como é que se busca isso? Poxa, eu preciso treinar melhor os meus funcionários. Eu preciso, não só com relação a como mexe na máquina, mas como é que são os processos? Lembra do Taylor, do Fayol? Né? Como é que o Taylor desenhava? Lembra que ele eliminava tudo que era movimento desnecessário da linha de produção e só mantinha aquilo que era necessário, aquelas tarefas que de fato eram vitais para a realização do processo produtivo? Fora isso, lembra que ele também padronizou, quando ele fez aquele estudo dos tempos e movimentos, né? Ele também padronizou, ele identificou qual era a melhor forma, o melhor método de se desempenhar uma tarefa. E a partir do momento que ele identificou qual é a melhor maneira, ele padronizou. A partir de agora, todo mundo faz desse jeito. Se transforma então numa rotina, numa norma da empresa, né? Estou falando também da burocracia, da teoria da burocracia. Olha só, a gente está fazendo uma revisão de TGA aqui. TGO para vocês, né? Mas enfim, então, para que a gente consiga aumentar a eficiência da empresa, é bom que a gente padronize, que a gente aperfeiçoe cada vez mais o processo administrativo e produtivo na empresa,
certo? Assim também como a gente também tem que buscar melhorar o desempenho, o resultado das áreas, por exemplo, mercadológica. Eu preciso investir na capacitação do meu esforço de vendas, né? Como é que é? O meu vendedor, ele está apto? Ele é um cara que tem uma narrativa, que tem um discurso, que conhece aquele mercado para o qual ele está vendendo, para quem ele vai, aquele cliente para quem ele está oferecendo. Não é simplesmente, eu conheço esse produto e vou vender, tá aqui. Não, para lá, esse produto você precisa? Para quê? Como funciona o trabalho desse cara? Como é a vida do cara que eu estou prospectando? Ou desse ramo de empresas que eu estou indo atrás? Será que eles vão usar isso aqui, uma HP, em algum momento? Vão para tal coisa. Ok, eu conheço então a realidade dele, sei que ele vai entender, que ele precisa, portanto, então eu vou lá agora, com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento do que da realidade dele, oferecer o meu produto, né? Claro que além disso eu preciso saber totalmente como funciona o meu produto, quais são as funcionalidades, as aplicações desse produto, e pronto, acabou. E a outra ponta, a ponta de compras, que também faz parte da área comercial. Comércio é tanto venda quanto compras. Para fabricar isso aqui, eu não preciso de uma série de componentes, botões, o visor, a caixa, não sei o que. Então tá, quem compra os botões? Quem compra o visor? Quem compra a caixa? É o mesmo produtor? Será? Será que o cara que fabrica o visor também fabrica o botão? E a caixa? Talvez ele pudesse fazer a calculadora de uma vez, né? Não, você vai ver que o visor vem de uma empresa, os botões vêm de outra, a caixa vem de outra, os fios, os transistores que vêm aqui dentro são outras empresas que fabricam. Então, pera lá, quais são as empresas do mercado de insumos que vendem visor de calculadora? Tem 4, 5 aqui, né? Então, beleza, deixa eu fazer uma concorrência. Vamos estabelecer, vamos abrir um processo de concorrência entre essas empresas. A mesma coisa de botões. Quantas empresas fazem parte da indústria de botões, de teclados, enfim. Você tem mais umas 10. Beleza, vamos abrir uma concorrência. A partir daí, de um processo de gerenciamento de compras, né, de suprimentos, você consegue talvez o que eles chamam de saving, né? Você consegue optimizar o valor gasto nas suas compras, né? Você passa a gastar menos e comprando melhor, né? É o que eles chamam de uma compra estratégica, certo? Isso é muito comum nos departamentos de compra das grandes empresas, né? O strategic sourcing, né? Eles fazem uma pesquisa para uma compra estratégica, certo? Claro, outro fator que influencia também nos custos da empresa agora é um fator exógeno, né? Tudo que a gente falou aqui é endógeno, é de dentro, né? A eficiência no processo produtivo, na administração, a eficiência no processo da área comercial, vendas e compras, são questões que a gente resolve dentro de casa. Mas tem coisas que vêm de fora. Lembra, as empresas são organizações abertas, são sistemas abertos. Então um outro fator que pode dificultar os nossos custos, além da concorrência, por exemplo, também a carga tributária, né? Como é que é a carga tributária do governo, da prefeitura? Você tem os impostos. A carga tributária são impostos, taxas, tributos, aluguéis, enfim. Como é que você tem os impostos da União, dos estados e municípios? Como é que funciona? Incidem em empresas que faturam até tanto, depois tem uma outra carga, e aí vai. A composição tributária no Brasil é muito complicada, muito complexa, né? Mas enfim, tá aí a situação geral na qual as empresas vivem. Lembrando que elas buscam a maximização dos lucros. Ok, então elas vão sempre tentar mecanismos de aumentar as receitas e diminuir os custos, certo? Mas como é que fica a ética? E a ética? Né? E essas questões de responsabilidade, de respeitar o meio ambiente, pensar na sustentabilidade ambiental, respeitar os problemas sociais, ter olhos para os problemas sociais e se preocupar, não se preocupar, coitado, não, se preocupar ao passo de criar mecanismos de ajudar, de solucionar, de tentar superar os problemas sociais, de tornar inclusive essas práticas algo sistêmico, né?
algo que faça parte do cotidiano da empresa, como a gente viu na aula passada, certo? A gente tratou disso na aula passada. Só que isso custa. A adoção dessas práticas, ou elas custam, ou elas podem fazer com que as empresas ganhem menos, né? Entre menos receita. Vamos dizer que ela abra mão de parte da receita dela. Pô, pera lá. Tanto abrindo mão de parte das receitas ou assumindo uma elevação dos custos, isso repercute diretamente na margem de lucro. As empresas estão de fato interessadas na ética ou interessadas na margem de lucro? Aí, vou contar uma história para vocês. Nos anos 2000, mais ou menos, empolgado com o crescimento da economia, não sei o quê, né? Várias empresas elas convenceram os investidores, aos seus acionistas, a colocarem dinheiro lá dentro, né? E foram colocando, fazendo aportes de capital para aumentar o patrimônio líquido da empresa, atrair investimentos de investidores interessados em comprar ações, e foram lá e compraram ações. Estou falando de empresas de porte gigantesco, de multinacionais, várias delas bem conhecidas, né? Enfim, e com eles encorajaram, então com esse discurso eles encorajaram tanto acionistas quanto investidores do mercado a colocar dinheiro lá dentro. Sempre, como é que eles encorajaram? Prometendo uma alta rentabilidade. Olha, tá tudo para crescer, isso aqui o mercado mundial tá crescendo, tá... Enfim, então prometendo lá mundos e fundos para os acionistas. Só que esses ganhos que eles tanto prometeram não vieram. E quando vieram num percentual muito inferior àquilo que eles tinham prometido. O que eles fizeram então? Eles contrataram algumas empresas de auditoria famosíssimas, empresas mundiais, por exemplo, Arthur Andersen, que não existe mais por causa disso, né? E outras. O que eles fizeram? Contrataram as empresas de auditoria para auditar os números, né? Aquilo que foi gasto e aquilo que entrou de dinheiro. E nessas negociações eles chegaram nas auditorias, que tem por responsabilidade ética e profissional fazer o levantamento e análise correta do balanço das empresas. Chegaram, vem cá, o auditor, então, quanto você quer para fazer um balanço um pouco diferente? Porque eu vou mostrar para o acionista isso aqui. Eu preciso mostrar para ele um número bom, né? Quanto é que o senhor quer para... Porque eu tenho aqui o balanço que eu quero mostrar para o meu acionista. Quanto o senhor quer para chancelar? Para assinar e dizer, não, tá tudo certo, esse balanço está correto. Ah, eu quero tantos milhões ou bilhões, vai saber, né? Não tem esse valor aqui. E beleza, então essas empresas mundiais de auditoria chancelaram, elas assumiram o risco. Falaram, não, de fato o balanço dessas empresas está correto, está muito bem feito. Só que descobriram, né? O mercado ficou escandalizado, né? Como uma Arthur Andersen, respeitada no mundo inteiro, se sujeitou a fazer uma falcatrua dessa, a entrar numa presepada dessa. Como é que uma Xerox, por exemplo, uma das empresas que entrou no meio desse negócio, como é que empresas desse porte se submetem, se sujeitam a sujar o nome da sua empresa, que foi construído em alguns casos em séculos, né? Como é que elas se prestam a esse papel, né? Para os seus acionistas, elas estão roubando, eles estão mentindo, eles prometeram algo que não entregaram, e em vez de falar, olha, não deu certo, as nossas estratégias deram errado, então você está demitido, ok, desculpa, falou tchau, né? Não, eles manipularam um balanço, corromperam uma empresa privada de auditoria, uma das maiores do mundo, para corroborar com aquilo lá, com aquela fraude, e quando o mercado soube foi um escândalo total, foi um corre para lá, para cá, não sei o que, foi um pega para capar, gente. Esse foi um dos primeiros pontos que levou à crise de 2008, para vocês terem ideia. Porque o mercado começou a desacreditar nas promessas que os acionistas falavam, né? Que eles faziam.
né? A crise de confiança, passou a surgir uma chamada crise de confiança no mercado corporativo. As pessoas passam, não, isso aí tudo que você está falando que eu vou ganhar, mas não vou me, pera lá, eu não caio nessa conversa outra vez. De jeito nenhum. Quer dizer, como fica a ética, né, em meio às organizações? Isso foi nos anos 2000, né, no começo dos anos 2000, no começo do século XXI. Agora, estou falando de 20 anos depois. Como está essa questão? Como fica a relação ética e objetivos empresariais? Lucro, maximização do lucro. Vocês acham que as empresas mudaram, né? Se mudaram, foi uma mudança generalizada, né? Essa mudança é presente, ela pode ser notada em grande parte das empresas ou numa pequena quantidade. E a ética, essas empresas que de fato mostram uma preocupação com a ética, é uma preocupação legítima, que perdura, que passou a ser incorporada e vai ser daqui para frente, ou até a página 2, que eles se preocupam com essas questões éticas? Amanhã, se pintar algum outro problema, não, abandona tudo e vamos voltar para o modelo antigo, né? Inclusive de corrupção. Nós vimos aqui há pouco tempo atrás, nos escândalos da Lava Jato, várias empresas de grande porte, né, metidas em presepadas herculanas, assim, absurdas, abissais, pra gente de falcatrua, de corrupção, que ninguém imaginava, né? Você falar, pô, uma empresa desse porte faz isso? Fez. Será que não virou desse porte porque fez? Porque se tivesse agido corretamente, com ética, talvez será que não tivesse atingido um tamanho razoável, como várias outras? Como é que fica isso na visão de vocês? Isso não é uma atividade que eu estou pedindo uma reflexão, né? Para a vida isso. Imaginem também que aquilo que a gente condena na postura de uma empresa, de uma organização empresarial, seja ela pública ou privada, a sociedade também vai questionar numa conduta individual. Então, tenham a preocupação de sempre na vida de vocês adotarem um posicionamento ético, né? Não só juridicamente correto, mas ético, de acordo com os padrões morais. Porque tem coisa que, nossa... Vamos falar de atualidades da política atual? O presidente Bolsonaro não queria trocar o chefe lá, o comandante da Polícia Federal, por alguém que interessava a ele. Interessava por quê? Porque o então chefe estava investigando os filhos do Bolsonaro, né? Ele queria trocar por uma pessoa que fosse esquecer essa investigação. Legalmente ele tem todo o direito, é prerrogativa do presidente nomear o chefe da Polícia Federal. É prerrogativa do presidente da República. No entanto, é moralmente incorreto. Poxa, só porque eu sei que o cara está investigando meu filho, porque se não tivesse, ele continuaria lá, né? Aí vem com um monte de desculpa, certo? Mesma coisa o governo anterior, né, do PT lá, nossa, em nome do prestígio que as obras sociais, que as